Boa tarde. É Elaine, não é isso? Não, Elaine, Danilo e Fernando. Danilo. é Danilo e Fernanda. Tá, deixa eu só anotar. Isso. Vocês não responderam o questionário, a gente fica meio perdido. A gente manda o questionário logo no primeiro e-mail. Mas a gente respondeu. A gente respondeu. Me passou. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu olhei, procurei, semana passada pelo menos não estava. Deixa eu ver se eu... Ah, Guilherme, agora sim, achei lá os seus dados. Guilherme tem 3 meses, é isso? Isso. O Gui tem 3 meses. É o primeiro filho de vocês. Isso. Aí estava lá no questionário que ele, com relação às sonequinhas, tira mais ou menos 3, não é isso? Durante o dia. Isso. De meia a 1h30, mais ou menos, né? Às vezes Isso. Tem um aqui. Desse horário, geralmente, hoje foi uma exceção, mas geralmente ele tira até 2 horas, 2 horas e meia nesse horário. bastante até, né? É. De tarde, né? Essa de tarde. Isso, assim, por volta de meio-dia. Dorme às 19, beleza pura, joia. Me conte aí com mais detalhes o que está te atrapalhando, o que você acha que incomoda mais ele, quais são as suas maiores dificuldades. Antes disso, me digam vocês dois, vocês moram em Salvador, não é isso? Isso. Sim. Salvador? Vocês, me fala um pouquinho de vocês se conheceram como é que vocês tiveram o Guilherme, fala um pouquinho aí desse antes, desse antes do Gui. Vixe, Maria, tem tempo disso aí. A gente tem 10 anos de casado, temos 16 anos juntos, a gente se conheceu através de um primo meu. Só que Gui só veio agora. 17? 2 anos de casado. Vocês têm que idades? Eu 39 tenho e 38, ele tem 39. Esperaram bastante, mas é bom também, né? Pelo menos aproveitaram aí a vida, né? Vai sair. Dava maturidade antes. Eu também tive a minha com 36. Me arrependo, não. Esse povo tem filho muito novo, depois não, né? É. Por um lado, Na verdade, acaba sendo criado depois, mas acho que atrapalha muito no início da vida. eu podia ter tido um pouquinho antes, né? Mas também não queria muito antes, não, porque eu acho que a gente não tinha maturidade 33, suficiente. 34, É. né? É o ideal. Porque você já estudou, já trabalhou, né? Já fez um monte de coisa da vida, já A viajou. gente lida de outra forma também com maternidade, eu acho. Eu acho também, tem mais maturidade. E vocês fazem o quê da vida? Vocês Fala, fazem... amor, mas Eu sou servidor público e Nanda é jornalista, mas está só eu estudando para só concurso estudo agora. para concurso. Só não, né? Eu estudo para concurso. Você estava exercendo antes de ter Guilherme? Não. Já estava. Não, eu já tinha saído. Eu já tinha saído. E aí está estudando. Tá fraco de concurso, né? Ultimamente, Tá né? voltando agora um pouquinho, doutora. Tá voltando, mas tá ruim ainda. Mas aí tem que ir estudando mesmo, porque na hora que aparecer, vai ser um mundo de gente, porque tem um tempinho. Pois é. E agora chegou o Gui, Aí você bem na hora. para estudar mesmo, para ficar aí na frente, para resolver sua vida. E essa gravidez de Gui foi planejada? Foi planejada. Depois de tanto tempo, né? Foi planejada. Foi planejada. E aí, durante o pré-natal, você fez pré-natal com quem? Já que você é daqui, deixa eu ver se eu conheço. Doutora Cristina Noronha. Teve algum problema durante essa gestação? Então, doutora, eu tinha feito um LIP anos atrás e por conta disso ficou naquela coisa de fazer cerclagem, não fazer cerclagem. A doutora Cristina acabou me pedindo repouso porque eu comecei a ter umas cólicas muito cedo, muita contração de treinamento muito cedo. E aí eu tive que ficar de repouso. Não foi repouso absoluto, não. Mas tive que fazer repouso. Não pude fazer atividade física, não podia fazer várias coisas. Fora isso, tive risco de pré-eclâmpsia, mas não desenvolveu, graças a Deus.
E ele foi a termo ou foi prematuro? Nasceu no tempo certo? Espera. 39 semanas. Foi parto normal ou cesáreo? Foi cesárea. E foi tudo bem no nascimento também? Nasceu Tudo aqui. bem. Que hospital foi? No Aliança. E aí foi alta para casa com vocês? Foi. Isso. Ou tomar banho de luz? Sim, sim. Ele teve um pouco de icterícia, Banho de mas sol. banho de sol. Foi. Ele tomou banho de sol porque Não teve um no pouco. hospital. Não, Não. não, não. Em casa. Ok. Falando de você, filho. Isso, cara. Quando você teve ele lá na maternidade, logo ele foi pro peito, te orientaram Sim, a essa questão da amamentação. sim, sim. Ele foi logo. E desceu comigo pro quarto também. Essa parte da amamentação fluiu bem? Você conseguiu amamentar? Sim, sim. Só na pojadura que acabou ficando muito leite, eu não sabia. Tinha que ordenhar e tal, e acabou empedrando um pouco, mas veio uma moça dessas consultorias e me ajudou. E pronto, só Depois foi tinha um problema. problema. Tá. E você está fazendo aleitamento materno exclusivo? Sim, Então, exclusivo. joia. E você tem acompanhado ganho de peso, o comprimento está tudo direitinho? Sim, Tem sim. esperado normal, né? Sim, sim. É Isso. importante a gente sempre descartar essa parte, né? Alimentar, porque é a única coisa mesmo que interfere mais, né? Nas rotinas do bebê dessa idade é se está Uhum, alimentado, né? Se está com a amamentação ou que esteja usando fórmula, mas que esteja na quantidade certa, se está crescendo, ganhando peso, se desenvolvendo uhum. dentro, né, do normal, do esperado. Sim, ele fez consulta ontem e a médica disse que tá excelente. Tudo bem. Os padrões de mamada dele, você percebe que ele mama bem, que ele procura o peito, que ele tá gordinho, Sim, tá aumentando mesmo a olhos vistos. sim, 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 muito. Quando ele mama, ele, na maioria das vezes, fica bem saciadinho, você percebe que tá com a barriguinha cheia, tá tranquilão ali, Sim, depois sim, sim. tá? Você sente, Eu boto ele no outro peito, mas assim, eu já sinto que ele já tá saciado desde o primeiro. já tá com a carinha, aquela carinha boa, que não quer muito, né? É, isso, Então, você isso. percebe que tá ali, pelo menos tá se saciando ali, né? Sim, Das mamadas. sim. Quando ele fica acordadinho, durante o dia, o que é que vocês fazem com ele? Vocês botam ele aonde? Fica, interage, bota no chão? Ele fica no carrinho, ele fica muito no carrinho. Fica no tapetinho de atividades, faz aquele exercício do pescocinho, Tá? De barriguinha para baixo? No colo. de barriguinha para baixo também. De Tá. barriguinha para baixo, de barriguinha para cima, com os brinquedinhos. Tá. E no colo. E no colo. Ótimo. Então fica ou no carrinho. Quando ele tá no carrinho, você deixa o carrinho elevadinho para ele poder ver as coisas. É, ele fica no conforto. Isso, para poder Feito o carro. olhar, né? Isso, Não ficar lá isso. só olhando pro teto. Tem que Não. ir num lugarzinho que ele, já que ele tá acordado, ele tem que estar vendo, né? O movimento. Então, Aham. ou no carrinho, se for aquele carrinho que inclina mesmo, que fica mais recostadinho, né? Para poder ver. Bebê conforto. Tem gente que tem aquelas cadeirinhas, né? Aqueles bounce. Sim, tem aquelas cadeirinhas de tremer, né? Ele tem. Mas não é nem por conta do tremer, não. É mais a posição mesmo de ficar Aham. observando, né? Porque o bebê, quando ele está acordado, ele é sociável, né? Ele tem que ficar com as pessoas, não pode ficar lá sozinho, sem, porque primeiro que ele fica com medo de estar abandonado, eles não percebem que tem gente, né, em casa. Segundo, porque ele é curioso, quer ouvir as pessoas falando, quer ouvir brincar com ele, conversar. Então tem que estar interagindo. Não precisa estar brincando com ele necessariamente, mas ele tem que estar no meio de gente. Então, não tem ninguém com ele, só tem você. Pega o bebê conforto, leva para a cozinha, vai lá lavar prato, fica conversando com ele. Tô aqui lavando o prato, dando risada lá com a panela, não sei o quê. Porque ele precisa basicamente só de Uhum, observar o que movimento. está acontecendo, né? Não precisa estar o tempo inteiro brincando com ele necessariamente, mas se ele estiver interagindo lá com o ambiente, ok. Às vezes a pessoa está em casa só, não tem muito, tem que fazer outras coisas e vai falando com ele, vai
conversando, Uhum. tô aqui passando roupa, tô aqui não sei o que, brincando com o que você tá fazendo, para o bebê normalmente já tá Já tá bom. suficiente, né? Não precisa estar, Já é uma interação, né? já é a interação dele, vai cantando, ou bota uma musiquinha no som ou na TV, né? E bota e canta com ele, porque isso na maioria das vezes, às vezes as mães falam muito isso, assim, ele fica acordado, eu tenho que ficar o tempo todo com ele. Não é bem assim. Se você treinar de ficar fazendo as coisas com ele, você está ensinando ele, você está ensinando vocabulário que você está conversando, você está cantando, você está narrando o que você está fazendo, e não precisa estar com ele necessariamente o tempo inteiro no colo, já que você tem outras coisas para fazer. Você tem horários para isso. Ah, não, agora estou de boa, acabei de pegar no colo, vou dar a mão, fazer, né? Você vai intercalando, Uhum. não precisa estar o tempo inteiro. Então, isso já é uma coisa que já ajuda você, se tiver só. Eu que sou meio assim, neurótica com isso. Eu que acho que eu tô com ele, eu tenho que ficar interagindo com ele, tenho que ficar falando com ele. Você até tem que Meu marido mais não, ele fica. até ok você estar falando com ele, porque eles ficam mesmo nessa necessidade de interação. Mas você pode estar fazendo alguma coisa sua falando com ele, não precisa estar, né? Você pode estar Uhum. conversando com ele, mas fazendo alguma coisa, limpando a casa, arrumando alguma coisa, né, no quarto e conversando, né? Não precisa estar fazendo tudo para ele, pode estar fazendo com ele, é diferente. Então, sei lá, o pai está assistindo televisão, aí tô aqui vendo TV, não sei o que, uma hora dá uma olhadinha para ele, dá uma risadinha. Você pode estar fazendo outras coisas e estar interagindo com ele, não necessariamente deixando de fazer as coisas que você precisa fazer. Porque ele só quer que você esteja ali, ouvindo sua voz, cantando. E aí você pode pegar dentro do seu dia a dia, num horáriozinho que você tenha mais tranquilidade, aí sim, sentar com ele no tapetinho, é brincar com ele, né? Bota no tapetinho, brinca com um brinquedinho só com ele, ou bota no colo só com ele. Mas nos outros momentos, não tem que estar fazendo com ele. Pode estar ele lá no meio da bagunça, um passa, brinca, o outro fala. Então, para você não ficar o tempo inteiro só nessa função, e eles também acostumam, fica tranquilo, fica olhando lá as coisas, dando risada, passa alguém dar risada, eles também acostumam, né, com essa movimentação, sem necessariamente estar alguém grudado, né, no bebê, mas sim com ele ali no ambiente. Então, como ele é muito novinho ainda, dá para você acostumar ele com isso, porque ele vai no ritmo que você tiver. Ah, tá conversando, mexe com ele, mexe na barriguinha e tal, e ele vai ficar ali numa boa. Em casa, quem fica é só você? Tem alguém que te ajuda na casa para fazer Na comida? verdade, nós dois ficamos em casa e tem uma moça. Tem uma moça que cuida da questão da casa, né? Ajudar, ótimo. Mas mesmo tendo a moça da casa, sempre tem alguma coisa para a gente fazer, né? A gente que é dona de casa, sempre tem alguma coisinha que Sim, arrumar, no final de semana é a gente mesmo. que tem que fazer. Então, nesse momento, Muitas coisas. pode, né, fazer. Ou então, se ela tem jeito com criança, essa moça? Ela tem Oi, jeito? doutora. Essa moça que limpa a casa, ela tem jeito com criança ou não é muito? Não, ela não fica com ele, ela só cuida da casa. Não, mas eu digo assim, se você estiver fazendo alguma coisa que você precisa estar concentrada, alguma coisa, ela consegue dar uma olhada? Tipo, não é nem ficar com ele tá ali. E sim, consegue, sim, é de total confiança nossa. Porque, tipo assim, até para você, Então, Você tá aqui, você vai lá comigo, você gosta de dormir. para você carrinho. comer, para você tomar um banho, para ela ficar só olhando enquanto você está fazendo alguma coisa rápida. Não que E ela na verdade, assim, como o meu marido fica muito em casa também, ele trabalha de casa e aí a gente acaba se dividindo nisso, entendeu? Nós dois. beleza. Para cada um fazer alguma coisa naquele tempo, né? Com o outro olhando o bebê. Isso, isso. É importante até, não sei se vocês já fizeram isso, mas para organizar mais, até porque está trabalhando em casa, fazer uma rotina mesmo, sua e dele. Ele tem que trabalhar a tal hora. E aí Eu tentei, não incomoda ele, deixa o homem trabalhar lá. Pode cair o mundo, deixa ele. E você botar ao contrário também, os seus horários. Ah, esse horário eu quero almoçar, que é um horário que eu sei que ou ele está dormindo, ou mesmo acordado, mas é um horário que a gente vai almoçar. Alguém tem que se encarregar
ou você vai almoçar sozinha, ou a moça fica olhando e vocês dois almoçam juntos. Tem que ter esses momentos pré-definidos, porque se você não faz isso, acaba que você se perde e aí você não se alimenta, você não toma banho, você não dorme no horário que precisa. Então, requer uma certa organização mesmo, física, assim, até de colocar o papel. Eu tentei fazer, eu vi que você disponibiliza aquela tabela, né? Sim, sim. Mas meu digníssimo disse que não precisava isso, não precisava botar essas rotinas todas assim, que ele fazia as coisas quando eu estivesse amamentando, enfim, mas eu gosto de visualizar, sabe? Que tá tudo É bom. planejadinho para eu poder me programar, para eu poder falar, ó, tal dia eu vou no salão, tal dia eu vou fazer alguma coisa, vou comprar um negócio de Guilherme, porque eu sei que naquele dia meu horário, enfim. Eu acho que é necessário. E no dia a dia você fazer a rotina, que na verdade é a sua rotina, né? Não é a rotina de Guilherme, porque Guilherme não tem rotina. Guilherme só mama, dorme e brinca e fica acordando. Não tem É rotina. minha grande dificuldade. Como que a gente vai colocar isso? Porque A rotina, ele mama de livre demanda. a rotina é sua, não é dele. Então, Mas você que como tem que que a gente. determinar, você que tem que saber o que você quer fazer naqueles horários. Ah, eu quero tomar Mas café. se ele mama de livre demanda, Você vai com se ele não tem hora para mamar. Se ele estiver mamando no horário que você determinou, você vai com ele mamando mesmo. Porque ele vai acostumando que aquele horário não é o ideal, ele vai antecipando, ele vai jogando para frente, ele vai entrando no seu horário. Não é você que tem que entrar no dele, porque ele é aleatório. Não tente entrar no dele porque você não vai conseguir. Ele é que vai entrar no seu. Então, por isso que a sua rotina tem que estar bem definida. Porque dessa forma ele vai se encaixar nela. É o contrário. Então, você vai almoçar meio-dia. Se ele estiver dormindo, você vai almoçar sozinha. Se ele estiver acordado, ele vai com você. Se ele estiver mamando, você vai comer com ele mamando, ou vai mamar um pouquinho, e depois você come, meia hora depois, vai dar uma flexibilizada pequena nesse horário. Se ele estiver acordado, ele está no carrinho do seu lado, e você comendo, almoçando, brincando com ele. Mamãe está almoçando, tá uma delícia aqui a comida, uma hora você vai poder comer também, nananana. Então, você não deve deixar de fazer as coisas pré-estabelecidas por causa dele. Não precisa, na maioria das vezes. Uma vez ou outra pode estar chorando, alguma coisa assim, mas é uma coisa momentânea, que não vai atrapalhar a sua rotina do dia todo. Vai atrasar meia hora para cá, meia hora para lá, não vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Mas precisa você estar estabelecida. Ah, eu acordo tal hora. Beleza, então eu vou tomar meu café. No meio do dia, no meio da manhã, eu preciso fazer tal coisa, sei lá o quê. Você tem a necessidade de fazer, preciso de salão, preciso, sei lá, alguma coisa sua. Vou almoçar tal hora. Vou cochilar, você podia aproveitar esse cochilo grande dele de depois do almoço, né? Que você fala que esse início da tarde ele dorme bem, né? Geralmente dorme uma hora e meia, para você dormir com ele. Esse cochilo de depois do almoço é renovador. Você não precisa dormir 2 horas seguidas, que a gente é muito, Não. porque é até meio mareado, né? Se dorme muito durante o dia. Mas você pode dormir 1 hora, meia hora, 40 minutos. Você pode botar como pré-estabelecido você dormir também logo depois do almoço. Eu acho que é necessário, até porque é uma rotina mais cansativa e esse soninho da tarde, ele é restaurador. Se a gente dormir Restaurador. Eu sempre dormi antes dele nascer. a gente acorda para a vida, minha filha, depois desse cochilo. Meia hora que seja, meia hora, 40 minutos. Eu sempre dormi depois do almoço uns 20 minutinhos. Mas desde que ele nasceu que eu não consigo dormir, Você bota ele porque pra dormir, dorme junto, ou junto mesmo com ele, ou junto, tipo, botou ele, se você preferir, fica mais à vontade, bota ele para dormir nesse cochilão e vai dormir separado, seu cochilo, ou com ele mesmo. Até pode ser um cochilo que você faça com ele, não tem problema. Deixa ele dormir o resto lá das 1000 horas dele, que a gente também não vai ficar a tarde inteira dormindo, mas logo nesse iniciozinho, até para ele começar um cochilinho mais gostosinho mesmo com você, é um horário que você pode ficar ali com ele no colinho, não tem problema nenhum. E aí você dorme. É uma coisa legal de você botar aí na sua rotina, dormir depois do almoço. aí ele pode dormir no meu colo e depois eu boto ele no berço? É uma vez só no dia, não tem problema não. Você pode dormir com ele, mas era bom você dormir mesmo. Se você botar ele, se você deixar ele no colo, você não vai dormir. Então, quando ele dormir, você pode dormir do lado dele, ou com ele, ou não. Ah, ele dorme bem, eu vou sair daqui e vou dormir na minha cama, vou
já que ele dorme bastante, eu vou dormir separadinha mesmo para poder dormir bem. Como você achar que você vai dormir melhor? Uma meia hora, pelo menos, né? Desse cochilão dele todo. Ou no início, ou no meio, ou no fim. Em algum momento dessa dormida dele, de preferência no início logo para garantir, né? Porque vai que ele acorda mais cedo e você acaba não dormindo. Ele dormiu, você partiu meia horinha ali, ó, bota para despertar, para não ficar dormindo mais, que tem outras coisas para fazer. Você já acorda nova. Você pode até, dependendo da sua necessidade, botar, vou acordar logo, vou tomar um banho, sei lá, bota alguma coisa assim, já que ele ainda está dormindo quando você acordar. Tenta esquematizar coisas para te deixar tranquila. Então, eu vou dormir, depois eu posso tomar um banho, ou eu vou assistir alguma coisa, fazer alguma coisa minha mais light, assim, esperando ele acordar. Porque eu sei que quando ele acordar, desse cochilão, ele vai amamentar e tudo que é a horazinha dele, né? Que já fica meio esquematizada com ele. E aí, no horário de dormir que eu vi que tá bom aqui, pelo menos a hora de fazer, né? O Ritual. Por volta de 7 que ele dorme. E ele acorda no horário bom, né? 7 horas. O menino da cidade não acorda 7 horas, não. Mas assim, ele acorda antes e depois volta para dormir, entendeu? Porque nessa idade é 5 e pouco. Não, ele acorda assim, de madrugada por volta das 3 horas. Essa noite ele acordou 2, mas ele levou direto, 6 horas direto. De um tempão já dormindo. Aí ele acordou 2, mas geralmente ele acorda 3h30 para 4 horas, aí mama e volta a dormir. Aí vai até. Aí eu já levanto mais cedo, meu marido fica com ele umas 6 e pouca. Aí acho que meu marido segura ele mais um pouquinho, assim, até umas 7 horas. Que não é Hoje ele acordou 8. Hoje ele acordou 8. Não é muito comum, não. E normalmente, quando a gente tira essa acordada, essa mamada da madrugada, ele vai acordar mesmo a vida um pouquinho mais cedo, porque vai levar mais tempo, aí vai acordar tipo 5h30, 6 horas, acordar, né? Mas sem acordar de madrugada. Então, esse horáriozinho de acordar, mesmo que chegue uma hora para trás, tá bom, para a idade dele é isso mesmo. Como é cedo que acorda, procure não dormir muito tarde, você também de noite. Ô, doutora, assim, e se for. Não Porque hoje ele acordou 8 horas. Eu fiquei meio agoniada, assim, querendo acordar, porque com medo ele tava dormindo demais. Deixa ou não? Com 3 meses de idade, ele vai dormir a quantidade que ele quiser. Não existe acordar bebê. Acima de 1 ano de idade, nem pensar. Vai dormir à vontade, tanto soneca quanto sono. Não se mexe em bebê que tá dormindo, não. Sério. Se causa irritabilidade, é pior. Ele vai dormir quando ele achar que vai dormir. E não atrapalha o resto da rotina toda? Muito pelo contrário. Se você acordar ele, é que vai atrapalhar. Porque ele vai ficar irritado, não vai conseguir dormir na próxima vez. Acorde não. Isso é um tiro no pé, acordar bebê. De jeito nenhum. Não se acorda menino pequeno. Até 1 ano e meio, 2 anos, não toque nele. Deixa ele aí com... Às vezes tá com soninho pingado, aí tá cansado mais nesse dia. Vai tirar o atraso dele, não mexa nele não. Mas não vai ficar acordando nesse horário não. Porque a gente vai ter que ajustar a madrugada, ele vai acordar mais cedo. E aí, nesse horário do mais cedo, lembrar que você não pode dormir tão tarde também, porque senão você vai acordar às 5h30 da manhã, 6 horas, né? Então, procurar, depois que ele for dormir, nesse horário de 19 horas, que é o horário que você geralmente bota ele para dormir, você tem um horáriozinho para fazer alguma coisa sua e tal, mas não tente não dormir tão tarde, né? Tente dormir pelo menos o tempo de horas que você acha necessárias para dar uma dormida. Você vai dormir depois do almoço um pouco, já vai dar uma descansada. Você pode dormir 7, 8, 9, umas 10 da noite, né? Não vai dormir meia-noite, 1 hora, como tem gente que vai e fica enrolando. 10 horas é razoável. Dá para você jantar com Danilo, dá para você fazer alguma coisa sua, tomar um banho mais demorado, alguma coisa, e deitar nesse horário. Então, cuidado com esse horário de você ir dormir também, tá? Para não ser muito... A questão, doutora, é que eu preciso estudar. Eu preciso estudar no horário que ele tá dormindo. Então, geralmente, ou eu vou dormir mais tarde, ou eu acordo mais cedo que ele. Se ele acordar mais cedo, eu não consigo acordar muito mais cedo, entendeu? Mas aí você Por exemplo, hoje eu levantei, hoje eu dei de mamar para ele 5h20 da manhã. Foi a última mamada que ele tava agoniado, a gente tentou fazer ele parar
se acalmar e não conseguiu. Desde mamar ele 5h20, terminei de dar de mamar 5h20 e levantei. Ele ficou, voltou a dormir, entendeu? Nesse primeiro, você pode dormir mais tarde, por exemplo. Se ele estiver dormindo a madrugada toda, você pode dormir mais tarde, porque você sabe que você vai dormir 5, 6 horas seguidas aí, de meia-noite, 1 hora em diante. Sim. Teoricamente, daria para você estudar à noite, Sim, né? Várias horas sim. seguidas, né? Sim, a minha intenção é essa, que ele durma a noite toda. Para você conseguir dormir. Como ele é muito novinho, ainda tem 3 meses, ele vai precisar de pelo menos uma mamada aí. Mas como ele dorme muito cedo, quando ele dorme esse horário, 7 horas, que você faz tudo bonitinho na rotina, bota tudo bonitinho para ele costuma acordar aqui, você diz, ele deu um esticadão aí até 2. Quando Normalmente, ele vai, ontem ele foi dormir por volta de 8 horas, quando ele deu essa esticadona. Mas quando ele vai 7, geralmente ele acorda por volta de 11 horas. perfeito. Perfeito. Era isso que eu ia te dizer. Se ele não acordasse, a gente ia já pegar ele para dar essa mamada. Então, tente. É frequente ele acordar nesse intervalo, nesse horário, mais ou menos nesse intervalo, porque se for frequente, a gente pode deixar ele acordar sozinho. Por volta desse horário É aí. o costume dele. Essa noite foi exceção dele levar essas 6 horas seguidas. Uma noite ou outra, ok, também, que a gente não é um robô, dá para contornar. Mas você pode dar um limite também, assim, ó. Você está estudando, né? Você está ali estudando, 11 horas não acordou, 11h30, perto de meia-noite não acordou, você pegar ele e botar para mamar. Não precisa acordar ele necessariamente, porque ele já vai estar um pouquinho com sono um pouco mais leve, porque já levou um tempo dormindo. Você pode, não precisa acordar ele, chacoalhar, tirar a roupa para poder acordar, não. Pegar ele e dar de mamar, porque é instintivo, ele vai acabar procurando o peito e mamar. Às vezes dorme, às vezes mama de olhinho fechado, mama, você bota de novo no mesmo lugar de olho fechado, ele meio que nem acordou, às vezes acorda pouco, não acorda para a vida. Que seria a que a gente chama da mamada dos sonhos. A gente chama de mamada dos sonhos quando a gente pega para mamar, mas ele mesmo, meio que ele tá fazendo Isso. esse horáriozinho dele de mamada do sono. Então você vê que de 7, 8, 9, 10, 11, umas 4 horas mais ou menos, né? Isso. Geralmente é a regra dele, 4 horas. Quando ele acorda, quando ele vai mamar esse horário de 11 horas, ele mama bastante ou ele mama menos do que ele mama na hora de dormir? Ele mama menos do que ele mama na hora de dormir. Mas, assim, aí é uma dúvida que eu tenho. Eu fico sempre na dúvida. Eu dou os 2 peitos para ele poder prolongar mais, ou eu dou menos para ele não ficar muito Não, você dá gesto. poder. Você dá bastante para ele ter aí condição de ficar. E ele não fica muito cheio, porque assim, eu percebo também que vai chegando perto do amanhecer, ele já começa a ficar. Uma hora que ele não queira mais, ele nem vai fechar a boca e não vai aceitar. Então você vai dando até você ver que tá mesmo bem saciadinho, porque aí vai entrar num soninho mais profundo. E um bebê de 3 meses, né? Ele já tem condição fisiológica, principalmente de noite, que é diferente do sono do dia, dia gasta mais energia, mesmo dormindo de noite já é menos. De ficar aí de 6 a 8 horas em jejum, tá? Então, não atrele, isso que você tem que ter em mente, não atrele o despertar a fome. Um bebê que tá ganhando peso, é um bebê que mama bem, é um bebê que dorme bem durante o dia, né? Tira boas sonecas, é um bebê ativo, que brinca, que tá feliz, né? Que sorri, que interage, que tá mamando livre demanda durante o dia. Então, se tá despreocupado, ele tá com sede, mama, tá com fome, mama, tá livre demanda dele, que tem um horáriozinho dele de dormir, que tem um horáriozinho dele mesmo, ele tá todo bonitinho, que até ele mesmo acorda. Podia até ser um horário depois, né, 1, 2 horas da manhã, que seria pior, não, ele já acorda bonitinho 11 horas, um horário bem fisiológico, assim, pra gente, pra eles também. Já eu achava que o melhor era ele chegar mais pra frente. E aí ele vai dormir na segunda metade da noite até de manhã. É essa associação de despertar que a gente tem que tirar. Ele é novinho ainda, 3 meses, é bem facinho a gente passar essa mensagem para ele. A mensagem que a gente precisa passar para ele é que ele é capaz de dormir sozinho, de forma independente. Ele já é capaz de fazer isso, né? Então, assim, ele não precisa de ajuda, para voltar a dormir. Toda vez que a gente tem essa intenção louca de fazer o bebê dormir, a gente começa a criar um monte de estratégia para fazer ele dormir.
Não precisa disso. O sono, ele é fisiológico, ele vai dormir. Ponto. Isso é fato. Em algum momento ele vai dormir. Não precisa a gente estar se esforçando para fazer ele dormir. Ele não tem maturidade ainda para, às vezes, engrenar um ciclo de sono no outro. Então, por isso que eles acordam, despertam, ficam acordados, não sabem o que fazer, ficam irritados porque querem voltar a dormir. Então, entenda que um bebê da idade dele, quando acorda de madrugada, ele quer dormir, ele não quer mamar, ele não quer colo, ele não quer mamar, ele não quer nada. Ele quer dormir, ele quer voltar a dormir o mais rapidamente possível. E a gente acaba atrapalhando isso, em vez de ajudar, né? Se ele quer dormir, a gente tem que fazer com que isso seja o mais natural e individualizado possível, independente possível. Então, quanto menos a gente intervém, melhor. Porque ele precisa ter autoconfiança de resmungar, acordar, abrir o olho, se mexer no berço e voltar a dormir sem ninguém intervir, né? Ele vai continuar acordando de madrugada. Nós acordamos de madrugada, nosso sono tem despertares noturnos, faz parte do ciclo de sono normal. A diferença é que nos bebês menores ocorre com mais frequência, porque os ciclos de sono são menores, tem mais sono superficial do que a gente, o nosso é mais profundo na maioria do tempo da noite, o deles é mais superficial, e eles têm dificuldade de linkar um ciclo de sono no outro. Então, quando desperta, não consegue voltar a dormir rapidamente como a gente faz. Então, isso requer treinamento e requer uma mensagem segura passada para o bebê. Se você passa para o seu bebê a mensagem de toda vez que ele chora, que ele acorda, que ele, né, pede, você pega ele e faz alguma coisa, você está passando para ele a mensagem de você não consegue sozinho. E ele entende que ele não consegue sozinho, que onde ele está é ruim, que o berço que ele está dormindo não é seguro, que o local que ele está não é o adequado para ele voltar a dormir. É essa a mensagem que você está passando. Porque vocês são as pessoas mais importantes para ele, principalmente a mãe, né, nesse momento. Então, se a minha mãe me salva toda vez que eu choro, que eu acordo, é porque realmente não é para eu ficar aqui. Se minha mãe me empodera, me ajuda, me auxilia a dormir aqui, é porque é aqui que eu tenho que ficar. Então, cuidado com a mensagem que você passa. É como se fosse um treinamento mesmo, ao contrário. Você está passando para ele que não, você não é capaz de dormir só. Você precisa de ajuda para voltar a dormir. E aí onde você está no berço não é o lugar certo para você voltar a dormir. É isso que você está ensinando para ele. E isso ele vai tomar como uma verdade absoluta. Quanto mais tempo ficar, mais tempo isso vai sedimentar e mais difícil vai ser ele dormir de forma independente. Então, assim, vai ficar por anos se você não começar a fazer agora. Diga. Só que a minha dúvida, doutora, é que é justamente porque ele é novinho, né? Ele tem 3 meses. Então, eu fico na dúvida sem saber se, poxa, eu posso tratar como realmente ele só quer voltar a dormir e não tá conseguindo, ou ele realmente precisa mamar por conta da idade. Esse é o grande problema. Só quem precisa mamar de 3 em 3 horas é recém-nascido. Fisiologicamente falando. Nem que seja prematuro, depois dessa idade, não existe necessidade de mamar de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E nem Mas ainda que não exista necessidade, ainda que não exista necessidade, não é fome? Ele não tá sentindo fome? Se alguém te acordar 3 da manhã e te der comida, você vai comer, não vai? Mas você tem necessidade de comer? Não. E você não fica acordada por conta de fome. Você até come se te derem comida de madrugada, você até acorda, você até tem uma fominha. Mas não é isso que está te impedindo de dormir, né? E você não precisa comer de madrugada, nem é bom comer de madrugada. E nem mesmo para o bebê, porque hiperalimentação também gera cólica, desconforto, gera outras situações. O intestino ele precisa de um tempo maior aí de noite para fazer essa digestão de toda essa livre demanda do dia. Então, assim, se você amamenta com frequência de noite, você vai criar associação, você vai interromper sono, você vai impedir que esse bebê aprenda a dormir de forma independente, porque a gente não pode ensinar ele que ele só consegue dormir mamando. Não é certo, né? Não existe isso. Imagina, se ele acordar de hora em hora, ele vai mamar todas as vezes? Não, né? Ele tem que entender que ele acordou de madrugada e ele vai voltar a dormir. Sem absolutamente nenhuma intervenção.
né, no futuro, né, quando termina. Porque não precisa, porque não é nada que você precise salvar, porque não é nada que você precise interferir. Simplesmente ele acordou e precisa voltar a dormir só. E ponto. Não é A gente tenta não é absolutamente nesse despertar dele da madrugada, para tentar menos possível. Quanto menos você tentar, mais ele vai criar autoconfiança e entender, eu consigo. Quanto mais você tentar, mais ele vai ver, eu não consigo. E aí eu já faço assim, tipo, eu falo pro meu esposo, não mexe nele, deixa ele vai voltar a dormir, ele vai voltar a dormir. Só que tem uma hora que é essa da madrugada que ele desperta mesmo, porque assim, ele passa a madrugada toda meio que querendo despertar. Faz parte do sono normal. Mete mão em cima, perna voa, e aí eu vou deixando. Sim. E aí tem essa hora na madrugada que ele realmente acorda, chorando. Sim. Ele chora. Às vezes calado. A gente acha que ele acorda, mas às vezes o bebê não despertou totalmente. Eu já percebi isso. Ele do E como é que a gente faz para descobrir? Eu já percebi isso. Às vezes ele começa a chorar, meu marido pega, ele chora mais ainda. É um choro de meio de terror noturno, é um negócio meio que não é um choro meio normal. Ele tá meio dormindo, ele tá desesperado para voltar a dormir. E qual é o sinal para a gente ter certeza que ele acordou? Você piora na maioria das situações. Então, é sempre prudente você tentar menos intervenção inicialmente, gradualmente. Então, em vez de ir no ímpeto de pegar, você sempre, a primeira coisa que você faz é respira um pouquinho, ouve o choro um pouquinho, segundos. Deixa ele chorar segundos, não é nem minutos, segundos. Deixa iniciar esse choro, tá? Iniciou, você vai sem contato visual, sem conversar, porque se você fizer contato, se você fizer menção de pegar, você vai reforçar o comportamento. Você vai com a mãozinha lá, ó, de olhinho fechado. Tudo bem, Gui. Pode falar palavras de estímulo, tipo, tá tudo bem, você vai dormir, você consegue. A pessoa acordou, tudo bem, tá tudo bem. Fica um tempinho lá com ele. Em vários momentos você vai observar que o choro vai diminuir e ele vai dormir. Se fiquei lá, tentei 1 minuto, 2 minutos, você tá vendo que não tá parando, ou então tá piorando, né? No caso de ficar igual ou ir diminuindo, você vai continuando, né? Se o negócio não piorar, você vai que vai. A tendência é ir melhorando até ele conseguir dormir. Se tá piorando, aí você, beleza, tudo bem, pega ele devagarzinho, nada de coisas muito bruscas que despertem mais o bebê. Pega ele, acalenta um pouquinho no colo, também com palavras, né? Ou faz o tipo do ruído branco, né? Ou fala com ele. Filho, tá tudo bem, eu tô aqui. Você vai, mas sempre incentivando, você vai conseguir, eu tô aqui com você. Você vai conseguir, tá tudo bem, você vai dormir. É hora de dormir. Ele deu aquela suspirada, deu uma diminuída no choro, né? Acalmou. Não espere dormir no colo. Você vai botar no berço. Ou vai dormir. Você vai fazer 1000 vezes se for necessário. Você vai pegar ele de novo. Ele acalmou um pouquinho, ele precisa entender que ele consegue adormecer no berço. Enquanto ele não entender isso, a chavinha não vai virar. Você pode pegar ele 1000 vezes até ele adormecer por cansaço. Quando ele perceber que ele conseguiu dormir no berço, pronto, o berço virou o amigo maior do mundo. Ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais confiante e ele vai acordar, reclamar, às vezes dá até uma choramingada assim, que não é choro, meio reclamando. Você tá vendo que não é choro desesperado? Deixa lá. Que ele vai, daqui a pouco ele vira pro lado. Doutora, ele na verdade, ele tá fazendo as sonequinhas dele no berço. Eu boto ele já acordadinho no berço, nino ele no berço. Eu ainda nino ele no berço. Só aconteceu uma vez que foi esse final de semana, eu botei ele no berço e saí pra pegar a naninha, quando voltei ele já tava dormindo. Pra você não ver, ninei. Consegue. Só que geralmente eu nino. Mas à noite, o que é que tá acontecendo? Eu não sei, uma dúvida que eu quero tirar. A gente faz o ritual do sono, que a gente fazia assim antes de eu ver os cursos e tal.
e botava ele dormindo no berço. Meu marido que botava. Eu dava de mamar, ele bota para rotar Durante esse período já tá pronto. e aí durante o arroto ele já dorme no colo do meu esposo. Ah, porque aí não tem jeito. E aí Se ele adormece no processo, como você botar ele acordado. pode botar no berço dormindo. Mas não espere isso acontecer. Porque pode ser que nesse processo, o outro ele não adormeceu. Ele arrotou, mas ele tá acordado. Só um minutinho que eu vou pro quarto, que minha mãe chegou aqui, aí vai fazer barulho. Peraí que eu já venho. Fica aí com o Gui, mãe. Passa o olho nele aí que Danilo vem aqui comigo. Eu já venho. Vem aqui, amor. Fecha a porta aí, amor. Tem que botar na geladeira, isso. Aí, então, assim, então ele... Fecha aqui, amor, por favor. Então, ele pode ir dormindo pro berço, no ritual do sono, se ele dormir. Se ele dormir, ele pode dormir no berço. Agora, se ele mexer lá no berço na hora que você botou que ele dormiu, você deixa ele no berço, a princípio. Até porque ele tá bem sonolento desse início. Tenta não tirar ele do berço. Tenta terminar de ninar, igual você faz de dia. Terminar de ninar ele no berço, como você faz de dia. Tenta não tirar do berço. Ou fazer isso. Mesmo que esteja chorando um pouquinho, vai tomar uma água. É o tempo de você tomar uma água. Vai tomar uma água. Até quando acordar de madrugada, você pode fazer. Deixa eu tomar uma água, que é um tempo muito curto de você tomar uma água para ele chorar, né? É um tempo muito curto. Uhum. Você vai ali tomar água. Quando você voltou, tem grande chance dele estar mais calmo, porque eles conseguem. Então esse despertar dele à noite não é por conta dele ter ido dormido pro berço. Não. Ah, porque eu ficava achando, não, ele tem que ir acordado, porque ele acorda de noite e procura o colo. Você não tem que esperar ele dormir para você botar no berço. É diferente. Se ele dormir, não tem jeito, bota no berço. Mas ele sempre dorme por causa da questão do arroto. Não. Que leva 10, 15 minutos e nesse tempo ele dorme porque, sempre. na verdade, assim, ó. Okay. É porque, na verdade, assim, ele tá mamando super eficiente, muito rápido, durante o dia. Mas de noite, ele se acostumou a pegar no sono, a ficar sonolento no peito. Então, ele demora muito no peito mamando, entendeu? E quando ele vai pro colo pra rotar, ele já tá pra lá de Bagdá. Não tem problema. Então, é só você não se apegar a isso. Dormiu no colo porque tava rotando? Sem problema nenhum. Bota no berço. Se acordar neste processo, também é a mesma coisa. Ou se ele não estiver totalmente dormindo, eventualmente, né? Quando estiver rotando, pode ser que acorde, pode ser que esteja meio dormindo, meio acordado. Ou se quando você colocar no berço, ele acordar, ou meio que querer acordar, você vai fazer a mesma coisa. Vai terminar de ninar no berço, igual você faz de dia. Essa é a noção que tem que ter. Independentemente dele ter ido dormindo, ou se acordou lá depois, entendeu? Não tem problema. O recado que você tem que passar é seguro dormir no berço. Sem ajuda, a segunda parte. Então, primeiro é seguro dormir no berço. Ninando, como você quiser, falando. Vai até ele dormir. Beleza, igual você faz de dia, você faz de noite. Depois, é seguro dormir no berço, ponto. Sem precisar de ninguém. Então, botou no berço, saiu. Quando ele acostuma a dormir no berço e quando você nina já é rapidinho dele dormir, essa segunda etapa é bem mais fácil. Você tá ali do lado, você botou no bercinho, ele já tá mais para lá do que para cá. Você diz alguma coisa, sua voz ajuda. Vai dormir, Gui, ou até um tapinha no bumbum, assim, uma coisinha mais rápida, entendeu? Não é nem que no ninho, é uma coisa rápida. Foi o que aconteceu ontem. Ontem ele acordou, ele tava... Parece que teve um pesadelo, alguma coisa assim, 9 horas da noite. Meu esposo estava dormindo do lado dele e eu não, estava acordada ainda. Eu fui, aí tentei acalmar, vi que ele não se acalmava, ele nem abriu o olho. Ele continuou chorando. Aí eu peguei ele, falei, Gui, mamãe tá aqui, tá tudo bem. Mas tirou do berço. Tirei do berço, mas eu queria que ele me visse, porque na minha cabeça ele estava tendo um pesadelo. Eu queria que ele me visse, ele abriu o olho, viu que eu estava ali, se acalmou no meu colo e eu botei ele no berço acordadinho ainda.
E Mas ele dormiu não imediatamente. não tem essa necessidade, não, viu, de contato visual. Muito pelo contrário. Às vezes eles veem que a mãe tá ali, aí degringola tudo. Você deu até sorte. Porque normalmente dá efeito reverso. Então, ignore. Não é hora de brincar, não é hora de coisar, não é hora de nada. É hora só de você ajudar ele a dormir. É só isso que você vai O que fazer. eu percebo, doutora, que é quando acontece, é o que acontece com meu esposo. Quando pega ele, é como se ele não tivesse acordado ainda. Ele E não é tá. como se ele tivesse tendo um pesadelo, sei lá o quê, que ele chora É porque ele descabeladamente. tá passando de um ciclo de sono para outro. Então, eles ficam desnorteados mesmo. Isso acontece com a gente também. E aí ele consegue se acalmar mesmo sem acordar? Ele é o contrário. Se você acordar ele, você vai interromper o processo. Você não pode acordar ele, porque nesse processo é igual criança mais velha que tem pesadelo. Se você acordar, demora mais para a criança voltar a dormir. O episódio ele dura pouco. Esse episódio como é que se chama? Como a gente pode dizer confusão, né? De estar meio assim confuso, ele dura pouco. É o tempo dele emendar um ciclozinho no outro. Então, assim, você tem que ajudar ele a entrar num sono mais profundo e não acordar ele. Porque quando você acorda ele, você joga ele pro zero de novo. Ele tem que, de novo, fazer todo o soninho, fase 1, fase 2, fase 3 até. Então, assim, quando ele tá lá pelo meio, que tá né, nesse descontrole aí, nessa confusão mental, o que você tem que fazer é pegar ele nesse ponto que ele tá e afundar o soninho dele. Se você acordar ele, você vai voltar aí uma casinha ou duas casinhas e aí vai ter que dar mais trabalho dele dormir. O ideal é você, não, daqui desse ponto que ele tá desorientadinho, assim, ele vai pro sono. É desse Quanto ponto. tempo mais ou menos a gente tem que esperar? Porque meu marido pega, aí ainda tenta fazer ele se acalmar. De 10 a 15 minutos é o tempo que eles conseguem 10 a 15 minutos ele chorando, espera. Chorando? chorando. Ai, não consigo, não. O choro, ele faz parte da confusão mental, né? O choro, ele é a forma dele comunicar que algo está irritando ele. Não tem como ele estar zen e acordado e querendo dormir. Não tem como. Não é um choro de dor, não é um choro de desconforto, não é um choro de sofrimento. É um choro de irritação por não conseguir linkar, né, um ciclo de sono no outro. 10, 15 minutos de choro, gente, pelo amor de Deus. Vocês vão ouvir muito choro ainda na vida. Isso, Ah, né? mas dá pena. Dá pena, não. Choro faz parte da evolução do ser humano. Bebê que não chora não evolui. O choro, ele faz parte do crescimento, do desenvolvimento. Ele é necessário. Ele é necessário para a construção de várias etapas aí do desenvolvimento do bebê. Então, o bebê precisa chorar quando cai. O bebê precisa chorar quando alguma coisa não está legal. O bebê precisa chorar em várias situações. O bebê não fala. Então, o choro é a comunicação do bebê. O choro faz E vem cá, doutora, a minha dúvida é uma dúvida minha também. Eu pergunto muito, viu? vai estar com ele no choro. Não é que você vai largar ele lá em nenhum momento. Não, a minha dúvida é a seguinte: não dizem que quando o bebê fica chorando, fica irritado, o cortisol aumenta e fica mais difícil ainda de dormir? Ele O tá, Tilenol dele morre. quando ele tá, até aumenta, assim. Mas o que é melhor? Ele vai aumentar de qualquer jeito, porque ele já vai estar chorando. Não tem como você impedir isso. O que você vai fazer é exatamente evitar isso. Você vai fazer um treinamento com ele chorando para ele parar de fazer isso, para ele parar de chorar, para ele só resmungar e conseguir dormir. Se você não fizer isso, ele vai continuar acordando e chorando e aumentando o cortisol do mesmo jeito. Então, E assim, vem cá, o fato dele acordar sempre no mesmo intervalo, e que é um intervalo parecido, porque eu vi isso na sua aula, um intervalo parecido com o intervalo de jejum durante o dia, mas o que noturno é mais ou maior. menos. Oi? O intervalo do noturno é maior. A gente pega o padrão do dia como base. É O do noturno mas é bem parecido. O que ele faz à noite é 4 horas, durante o dia, geralmente é 3 horas, 3 horas e meia, mais ou menos, de uma mamada para outra. Aí eu fico na dúvida disso. É daí para frente. Então, ele consegue, Na pelo menos, gaveta. de 6 a 8, ele ficar tranquilamente. Sim, mas então o fato dele estar repetindo mais ou menos a janela de jejum durante o dia não significa que ele está com fome à noite. Ele mama como Que é. se não houvesse amanhã, essas 3 horas da manhã? Ou ele dá uma mamadinha e dorme? Não, às vezes ele vem com um bocão, Um pouquinho e lá. mas às vezes, a maioria das vezes é aquela coisa assim, Realmente, para dormir mesmo. fome, ele ia pegar nesse peito aí 1 hora aí. Não é fome. Pode ter certeza. Se
fosse fome, ele ia mamar. Ele não mama. Ele mama. Dá uma mamadinha menor ali até se ninar e dormir. Então, ele está usando isso para dormir, né? Porque é mais fácil, é o que ele aprendeu e é o que ele quer, é dormir. É por isso que ele chora. Então, assim, se ele entender que ele é capaz de dormir sem intervenção, meu Deus, para ele vai ser uma maravilha. Porque ele não vai precisar de ninguém. Olha que beleza, acordei e vou dormir sozinho. É uma maravilha para ele também. E os bebês costumam dormir mais ainda quando eles adquirem essa habilidade, porque eles ficam super felizes de consigo sem ninguém. Então, normalmente, quando a gente faz o treinamento, o bebê dorme mais horas seguidas até. Porque ele fica super... Ele é como se ele conquistasse, né, uma meta aí que era difícil para ele. Ele, poxa, consigo dormir sozinho, então dorme, que é uma beleza. Ele evita acordar e evita ter despertares, porque ele sabe que ninguém vai lá. Ele já sabe que ele consegue só, então não tem nem graça ele despertar tantas vezes, porque ele não vai mamar, ninguém vai ficar pegando no colo, então assim, não tem sentido ele ficar cada vez mais despertando. E a tendência da gente fazer associação é o bebê despertar cada vez mais. E a história é sempre assim, meu bebê tinha até os 3 meses, 4 meses, dormia até bem, acordava uma vez só de noite. Agora que fez 5, 6 meses, está de novo, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Por quê? Porque ele está sedento pelo contato com a mãe e com o pai 1000 vezes aí durante a madrugada. Porque é isso que ele tem toda vez que ele acorda. Né? E de noite não é hora disso. Hora de brincar, de interagir, de desenvolver, é de dia. Noite é para dormir, tanto a família quanto o bebê. Porque se isso não acontece, a gente vai colher os frutos negativos lá na frente. Porque privação de sono é ruim para todo mundo, tanto para adulto quanto para o bebê. Interfere em várias funções aí, cerebrais, cognitivas e tudo. O bebê precisa dormir de forma mais contínua. E a gente também. Até para conseguir ter gás para brincar durante o dia, para estimular, para brincar no tapetinho, para tirar sonecas legais, para ter paciência para botar o bebê para dormir. Então, assim, não é luxo, é necessidade, tanto de vocês quanto dele. Não há necessidade nenhuma dele mamar de madrugada. Ele vai dormir a noite inteira. Ele vai dormir 7, 8 horas da noite, ele vai acordar por volta das 11, ou você vai pegar ele, se ele não acordar, para mamar, né? Para não ficar de 7 a 7, né? No caso, de 7 a 6, né? Ou assim, que seja que nessa idade ele ainda não tem essa capacidade toda, né? De 10 horas, 11 horas. Mas ele tem de 6 horas, de 8 horas. Então, ele vai sim ficar de 11 a 5, de meia-noite a 6. Esse intervalo super razoável para ele ficar. É um intervalo que você também vai dormir, você vai estudar lá suas coisas, vai dormir, vai, né? Depois vai acordar, vai tomar, ele vai dormir mais um pouquinho, dá para você descansar. Dá para você dormir 5 horas seguidas de noite e dá para dar uma meia horinha, uma horinha, esse horário de tarde, que eu acho que é importante até para você que vai estudar, tirar esse cochilo depois do almoço para poder ficar mais tranquilo. Nos saltos, doutora, a gente não... Porque você falou aí que com 4 a 5 meses ele volta a acordar e tal, né? A gente fazer a mesma coisa, não muda. O fato de ter salto não muda a nossa conduta. A diferença é só que você vai mais vezes fazer a mesma coisa. Botar para dormir, se não acordar, só a mãozinha, se despertar, se chorar muito no colinho, até acalmar um pouco, volta pro berço. O recado é sempre o mesmo. Está ok aí, onde você está, onde a gente botou você. É para dormir só e é para dormir no berço. Não está conseguindo hoje, eventualmente, colinho, berço. Berço. Sempre termina no berço. Sempre termina no berço. E com mínima intervenção possível. Não chorou, não se esgoelou, é sem intervenção. Você finge que está dormindo lá, você não está nem ouvindo. Deixa ele sozinho se resolver, porque ele se resolve. Chorou de esgoelar, um choro doido, assim. Geralmente não tá... A fita azul para trás, mãe. Geralmente não tá acordado. Um choro muito louco, assim. Muito, um chorão, parece que tá doido. Você vai também, ó. Calma. Tá tudo bem, sem acordar ele. Vai botando... O choro vai melhorando. Demora de 10 a 15 minutos pra... E aí vai dormir, desmaiar, como se nada tivesse acontecido. Ele vai simplesmente chorar e desmaiar. Você vai falar, oxi, tava chorando como doido. Não. Vai deitar e vai desmaiar de novo. E aí, Isso em quanto tempo, doutora? Em quanto tempo ele se adapta a essa mudança? 3 a 7 dias, normalmente. 3 a 7? Acordando à noite chorando.
Só, Ai, Jesus. né? Para o resto da vida ele dormir bem. É muito pouco. É. É muito pouco. E assim, normalmente, quando a gente faz isso desde o início, sim, ele tá no início, ele tá bem novinho, então dá para O negócio da cabeça chama mesmo ele rodilha. muito alto, você nem pode, né? De 4 meses nem teve aqui. Nem Né? Essa rodilha, acho que Tô rezando por isso. é igual a isso de aqui. 8 que teve, mas eu resolvi fazer de noite. Não tem essa abertura, então a cabecinha fica bem Desse certinha. mesmo jeito. Acordando toda hora, chorando, tá tudo Hum, mesma coisa. Vê que a criança já levanta, né? Já não é igual quando você pega no colo. Já levanta, já fica no berço lá, chamando você, né? Gritando. E aí, mesma coisa. Então, você vai dormir. Não tem hora, noite é para dormir. Acabou. Estou aqui do seu lado, estou aqui. Mas você vai conseguir dormir. Tá tudo bem, tá tudo certo, você vai dormir no seu berço. 300 vezes lá. Tá chorando, berço. Chorando, estou aqui. Botei a cadeira sentada na frente e fiquei. Deita, dorme, tá tudo bem. Levou o quê? 1h30 mais ou menos essa confusão. Eu já tava morta. Eu digo, eu só saio daqui quando essa menina dormir, nem que seja de manhã, que ela vai ver sol. Quem é que manda aqui nessa casa? E aí ela dormiu de exaustão. No dia seguinte, eu de novo botei a cadeira e falei, bora lá, né? Mais uma noite, que não é uma noite só. Você acha que ela se deu o trabalho de canseira? Ensaiou um choro assim que não durou nem 2 minutos. Eu disse, vamos de novo? Igual ontem, ela dormiu. Nunca mais. Nunca mais acordou. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho também de malícia. Porque a criança, bebê, eles filho, né, no geral, as pessoas, não é nem filho, as pessoas no geral, elas vão até o limite que a gente dá em qualquer relacionamento, né, de homem e mulher, de família, de, né, mãe e filha. As pessoas abusam da gente, né, digamos assim, até o nosso limite. Então, se você der tudo, as pessoas vão entrando e vão usando tudo que você tem para dar. Se você estabelece um limite, aquele é seu limite. E para filho também tem que ter limite, porque eles não têm limite. Eles querem a gente 150%. Né? Então, isso na maternidade como um todo, a gente tem que ter isso pré-estabelecido. Não, eu não sou só mãe de Guilherme. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou profissional, eu tenho outras facetas na minha vida. Já passou a esterogestação, os 3 primeiros meses são os mais dedicados. Agora, calma. Agora as coisas são um pouquinho do meu jeito. Eu quero dormir, eu preciso dormir. Você vai aprender a dormir. Porque quem manda sou eu, amor. E você faz do jeito que eu quiser. Tem que ter um pouco de atitude também na maternidade. A gente não pode ser tão passiva, né? Como eu falo, sempre, a gente não pode deixar a vida levar também, deixa a vida me levar, né? Não dá. Tem que, né, Zeca Pagodinho? Não é bem assim, não. A gente tem que ter mais proatividade na maternidade, porque senão a gente acaba tendo medo de tudo. Ah, não sei o quê. Ah, porque o bebê é isso. Que o bebê... Não, bebês gostam de não, de estrutura. É isso que forma caráter desde o início. Né? Você mostrar que você tem uma forma de maternar que é aquela. E a sua postura, a sua linguagem corporal, a forma como você conduz, o bebê entende e sente. Às vezes, na forma da mãe falar, o bebê, tipo, ali não vai dar mais. Eu vou ter que mudar meu comportamento, na forma de você conduzir. Então, você tem que ter também uma ideia de paternidade, de maternidade que seja proativa, que seja de não, quem vai construir, né, o que vai ser, como é que vai ser, somos nós, né? O bebê, ele é ali um HD vazio ali, tem sua personalidade, tem seu jeitinho, mas a gente consegue, né, orientar e tá ali, ó, de mãozinha dada com ele no processo, não evitando que as coisas aconteçam. Então, que eu vejo muito, eu não quero que chore, eu não quero que... Gente, a gente tem que ajudar os filhos a se desenvolver, não impedi-los de se desenvolver. A gente tem que estar junto, caminhando para isso. O que é melhor para a família, para o bebê, para mim? É isso. Então, é isso que a gente vai fazer. Acabou, né? Então, vamos lá. Ficou ótimo, ele dormiu, para ele tá bem, ele tá ótimo, tá todo mundo ótimo. Então, bora seguir.
E isso a vida inteira. Agora é porque a única questão assim mais de lidar com esse tipo de coisa é o sono, mas depois que crescer, começar a falar, começar a ter as birras, começar, você tem que ter essa noção de que você que determina, né? Sim, claro. O que não pode fazer, né? Se não tivesse mãe e pai, criava sozinho sem, na floresta aí, não sabe nem igual o Tarzan. Então tem a gente para direcionar. E sono, eles são muito imaturos nessa questão de sono. O sono do bebê ele é muito imaturo ainda nesses primeiros meses. Se a gente não reduzir de certa forma, esses vícios, esses rituais acabam entranhando ali no bebê e isso diminui a capacidade dele de se autocontrolar, de se autoninar. E isso é bom para o bebê, ele ter esse autocontrole. Eles gostam. São bebês que, quando ensinados e treinados, eles dormem mais, eles dormem melhor, porque eles se sentem bem na não dependência do outro. Então, assim, é como se você, na psicologia, é como se fossem duas coisas diferentes. Ou você está criando seu bebê com muita fragilidade emocional, então ele está com a dependência de tudo que ele precisa estar ali 100% o tempo inteiro, ele não tem nada sozinho para conquistar, porque está sempre alguém ali, está sempre alguém resolvendo por ele, está sempre alguém, né? Isso cria indivíduos mais frágeis emocionalmente. Quando você dá desafios, metas, e você está junto desde bebê, você cria filhos mais fortes, você cria pessoas emocionalmente mais fortes. Né? E sem gerar sofrimento. Sofrimento é violência física, né? Você gritar, bater, violência verbal, abandono, né? Negligência, deixar o bebê sem alimento, sem roupa, assim, né? Sem nada, chorando lá só, abandonado. Isso é uma coisa. Você estar presente ali, não tá tudo bem, é assim que a gente vai fazer, eu tô aqui, eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Isso empodera, né? O seu bebê, cria, né? Vai criando as casquinhas aí, ó, necessárias para o corinho vai ficando duro, vai ficando uma criança bem resolvida, uma criança que sabe ouvir não, uma criança que você vai falar alguma coisa mais na frente, ela vai entender e vai respeitar, né? Vai respeitar você como mãe, vai respeitar o seu posicionamento, porque desde sempre foi assim. Desde sempre é do jeito que minha mãe fala. Desde sempre ela tá comigo, me ajudando, mas é do jeitinho dela, não é do meu jeitinho, é do jeitinho que ela acha que é melhor, ela e meu pai. Então isso vem desde agora. Vou prestar atenção nesses recados, nessa linguagem corporal, tirar esse medo, esse receio. Se estiver com fome, se estiver com... esqueça isso. Não, eu preciso que ele durma, eu preciso dormir, acabou. Ele já tem 3 meses, ele tá bem alimentado, tá crescendo, ganhando peso, gordinho, feliz, brincando, saudável. Tá tudo certo. Ele vai dormir. É um ponto que só precisa de pouquíssimo tempo para resolver. Dias para você resolver a vida toda, né? Dias, são poucos dias, né? Que não é nada perto do que você vai, que vem. da infinidade de dias aí que vem na frente. Então é resolver e fazer a mesma coisa todo mundo, a mesma coisa. Até Danilo pode fazer de noite porque não vai dar mama. Ele também pode revezar e fazer. Acordou, vai um, vai outro. Não precisa ser você, necessariamente. Ele mesmo que pega quando Ele ele chora. que vá. Porque ele pega e traz pro meu peito. Aí não, ele tem que pegar e resolver lá. Não, mas eu tento resolver, mas quando não resolve, aí eu... Não existe não resolve. Só resolve quando resolve. Não existe. mas aí, se eu fico meia hora ninando o Gui e ele não dorme... É todo dia que você fica meia hora? Ontem eu fiquei meia hora de madrugada com ele não dormiu. Não é o padrão. O padrão, se você intervir de forma rápida, eficaz, não é o padrão de ficar meia... Pode até ser que uma vez fique, não é regra, mas o padrão não é esse. O padrão é você identificar se você precisa intervir ou não. Não, tá ali resmungando, quase chorando. Faça nada, nem vá lá, ó. Finge que nem está dormindo lá, ó, nem lá tá. Porque a chance dele ir, voltar e dormir sozinho é grande. Esse é o treinamento dele mesmo, ele mesmo tá fazendo o coach dele mesmo lá, de dormir. E aí, acordou nessa loucura desse choro doido,
tenta, mesmo com esse chorão doido, que geralmente esse chorão doido, eles estão dormindo dentro deles, eles não estão acordadão para vir. Mesma coisa, shh, no berço, calma, calma, estou aqui, shh, calma, 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 calma. Quiser botar um pouco no colo para dar, respira, calma, bota de novo no berço. Isso não vai durar meia hora toda vez, pode ter certeza que não vai. Porque fisiologicamente é 10 minutos que precisa para dar esse clique, né? Você não vai ficar meia hora com ele no colo. E quanto mais no colo, quanto mais chacoalhando, quanto mais conversando, mais ele vai acordando e vai ficando acordadinho. Então, se você fizer com pouca intervenção, a chance dele voltar a dormir mais rápido é maior. É ao contrário. Muito colo, muito peito, muita coisa, prolonga o tempo de dormir, de voltar a dormir. Pouca intervenção, ajudazinha aqui, colinho, bota no berço de novo. Ó, fica menos tempo. Fazer o truquezinho também de beber água. Eu vou ali beber uma água. Vou ali beber uma água. Quando você voltar, você pode ser surpreendida com ele dormindo. Acontece muitas vezes. O fato de você sair do ambiente parece que dá uma energia, dá uma queda de energia ali, de tensão. E aí o bebê vai e dorme. Então tem esses pulinhos do gato e ser consistente na informação. Se você é quem ele mais confia, a mãe e o pai, que estão com ele lá. Se vocês estão o tempo inteiro passando a mesma mensagem igualzinha, com consistência, ele vai absorver isso com consistência. Não, tá tudo bem aqui, tá sempre tudo bem aqui, que tá sempre todo mundo aqui, comigo aqui no berço, eu tô sempre aqui no berço, eu volto a dormir no berço. Tá tudo bem aqui onde eu tô. Às vezes eu noto, doutora, o seguinte, Guilherme é muito bonzinho. Ele vai pro berço e ele tenta mesmo dormir. Ele fecha o olho, bota a mãozinha na frente, pega a naninha. Mas às vezes ele não consegue, porque ele tem muito reflexo de Moro. E fica aquelas pernas, braços, e eu sinto que isso desperta ele. O sono tá caindo. O sono tá chegando. Quando o sono tá chegando, vem o reflexo de Moro. Ele já tá caminho para ter Moro, viu? 3 meses já deve estar desaparecendo isso aí. Tá diminuindo. Tá diminuindo, mas ainda tem. Deve ser ele mesmo também, tentando pegar no sono. Não é que seja reflexo. É quando a gente está entrando no sono profundo, a gente tem sensação de queda, né? Igual a gente tem também, né? Tem aquela sensaçãozinha que às vezes a gente... Então, quando está entrando num sono muito profundo, de vigília para sono, a gente tem aquela sensação de queda. É mais isso do que o Moro dele já foi embora, ele já tem tempo. É mais essa sensação de queda. E a gente desperta quando a gente tem essa sensação de queda, né? Parecendo que tá caindo de paraquedas, assim. Isso acontece também com o bebê. Então, ele tá quase pegando sono, isso acontece com a gente também. Não tem problema, volta pro processo todo novo do zero. Ele tem que dar conta do sono dele. Ele se irrita, chega uma hora que ele se irrita. Dorme sozinho, ele também vai conseguir. Não tem... A gente tem que parar com essa mania de querer fazer o bebê dormir. O sono vai vir, ele vai dormir. A gente só precisa estar com ele até isso acontecer. A gente não precisa intervir para que isso aconteça. São duas coisas diferentes. Ele vai dormir em algum momento. Chorando, não chorando, irritando, ele vai dormir. É fato, é impossível não dormir. Né? Igual comer, respirar, quem não dormir morre. Né? Faz parte da nossa fisiologia. O que a gente vai criar é um ambiente propício, como você já faz, né? Botar ele no cheirinho dele, as coisinhas dele que ele gosta. Em algum momento esse sono vai chegar. Né? E se ele está no processo de sonolência, coçando o olho, tudo, uma hora ele vai dormir. Agora, se ele não está com sono na hora da soneca e você quer botar ele para dormir, aí já é outra história. Porque você tem que ver mesmo se o bebê está com sono. Porque às vezes naquele dia, naquele momento que era soneca, ele ainda está com uma pilhazinha aí de meia hora, deixa ele brincando, deixa no tapete, cansa ele, vai brincar, vai conversar, vai rir, vai botar música. Na hora realmente que o soninho pegar. Eu notei isso. Nos primeiros sinais, é porque falam muito assim, né? Dos primeiros sinais de sono, já janela de sono, boto pra dormir. Mas quando o Guilherme dá os primeiros sinais de sono, ele ainda demora pra dormir. Então, se você já observou que ele é assim, dá um gásinho nele. Vamos então, beleza. Vamos brincar, vamos dançar. Quando ele começar realmente a dar, aí é mais fácil dele dormir quando tá realmente apegadinho no sono, né? Isso. Um pouquinho mais pra frente. Se ele é assim, você observou que ele é assim, não tem problema nenhum. Espera mais um pouquinho, dá aquela pegadinha. Não tanto a ponto dele ficar irritado, bizarramente irritado, mas, né, vai um pouquinho mais além naquele horáriozinho que você... Não, agora deu uma pegadinha no sono, acho que dá
Às vezes, até se tiver muito agoniado, dá um banhozinho do nada, assim, com a água mesmo, sabe? Até dá uma ducha, só para dar uma refrescada. Depois do banho a gente fica mais Molinho. molinho, né? Mais molinho. Dá um banho rápido, não precisa nem sabonete, não. Dá um banho, volta para dormir, vai, naninha, aí vai. Entendeu? Então, assim, perceber isso também, de, não, aquele é o momento certo de botar para dormir. É mais fácil de dormir de dia, quando você percebe que aquele momentozinho ficou melhor do que aquele logo no início. Massa, tenta fazer isso, né? De noite já é diferente, porque de noite é todo um ritual, naquele horário, como você já é diferente o sono do dia, da soneca é diferente do sono noturno. Já é um sono mais profundo, que é mais contínuo, é um pouco diferente, né? Os níveis de hormônios são diferentes, é um sono diferente, um sono mais restaurador, um sono que tem a propriedade de mexer com memória, com algumas funções do nosso cérebro que não mexe durante o dia. Então, eles têm funções diferentes. A soneca e o sono noturno têm funções diferentes. Por isso que a gente trata um de uma forma e outro de outra forma. Soneca pode ser em qualquer lugar. Isso. A gente, eu consegui, porque o Guilherme estava dormindo no colo, ele só estava dormindo no colo. Eu consegui fazer ele pro berço com a naninha e com a chupeta. Então, assim, isso não atrapalha o sono noturno dele. Ele dorme as sonecas de chupeta e de naninha. Será que então no sono noturno ele vai acordar querendo chupeta e querendo naninha? Não, porque se ele fosse acordar querendo chupeta e naninha, ele acordava toda hora. Toda hora, né? Porque eu durmo com chupeta e naninha. Vixe, toda hora ele ia acordar. Acordar mesmo, procurando chupeta e naninha. E você vê que o padrão de sono é diferente do dia e da noite. Dorme em qualquer lugar, dorme com outras coisas, soneca. Desligou. Agora é sono noturno, é ritual do sono, não sei o quê, é escurinho, nanã, é bercinho, é outra coisa diferente. Então ele vai naquilo que você botou lá de noite para ele. Problema nenhum. E vem cá, doutora, Não recomendo. Se você não bota chupeta de noite, não? Não. Melhor não botar. E por quê? Já que você não bota, ele tá bem de sono. Não tá ruim, não. Só vai ser esse detalhe aí da madrugada, ele não tá ruim de sono, não. Se você botar, você corre o risco dele ficar com a necessidade da sucção e aí você tem que... Aí, minha filha, você tem que ir lá 300 vezes botar essa chupeta pra tirar essa chupeta. Já que não dá, não dê, porque não é isso. Ele já tá assim na soneca. Mas a soneca menos mal, porque a soneca dia, a soneca tem sempre alguém ali acordado, a soneca daqui a pouco vai diminuir, mais pra frente, né, vai terminando. A soneca, você lida de bem, nem esquenta com a soneca. Porque é uma coisa que é mais fácil de você estar ali lidando, você tá acordada, à luz do dia, ninguém vai morrer também de botar uma chupeta ali. Mas de noite, se você não botou, não bote. A naninha até que dá. Porque a naninha é grande, né? Ele consegue pegar. Mais pra frente, se você quiser botar, você pode até botar. Porque a naninha não tem problema. A naninha está ali. Mas a naninha ele não pode agora, né? Deixa pra ele quando ele estiver rolando, mas estiver maiorzinho. Mas a chupeta não bote, não. E vem cá, doutora. A minha grande dúvida é em relação ao horário da última soneca. Que eu não fico sem saber. Tipo assim, por exemplo, o Guilherme mamou 5 horas. Estava com fome, mamou 5 horas. Só que aí ele só vai sentir fome lá para umas 2h30, 3 horas depois. Mas ele vai sentir sono antes, sabe? Então, assim, para fazer o ritual, umas 6h30, 7 horas, sabe? Como assim? Como não atrapalhar esse ritual? Se uma sonequinha curta, não atrapalha. Por exemplo, se essa soneca dele do início da tarde é longa, você sempre bote ele para dormir nessa sonecona, até porque para você também ir, é uma sonecona longa. Então, dificilmente ele vai tirar uma soneca mais... Porque, sei lá, acorda o quê? 2 horas da tarde, mais ou menos. Não é isso? Isso. Tarde. Dificilmente ele vai dormir mais uma sonecona dessa de 2 horas. Dificilmente ele vai dormir. Outra soneca dessa de tarde. Então, se ele tiver acordou, bota para brincar, bota bem atividade para ele. Se ele tiver uma sonequinha curta, meia hora, 40 minutos, mesmo que seja no final da tarde, não vai atrapalhar o soninho de noite. Se a soneca for curta, mesmo que seja assim 5 horas, 5 horas, não tem problema nenhum. Não pode ser essa de 2 horas que vai emendar com o seu negócio aí de 7 horas, não.
Se for, e provavelmente será uma soneca curta, já que ele tem esse costume do sonecão dele depois do almoço, e bote esse costume até de você, como eu falei, de você dormir também, para não tirar esse costume. 4h30, 5 horas, ele dá uma sonequinha de meia hora. É o tempo dele acordar de novo, dá uma brincadinha com ele de meia hora, sabe? Depois que ele acordou da sonequinha. Bota ele, vocês podem até jantar nesse horário para ficar bagunça. Vem aqui com a gente. Então a gente pode dar uma segurada no sono, digamos assim. Meia hora que seja, só para dar canseira nele um pouquinho. Vamos jantar. Aí janta, todo mundo conversando, e leva ele. E sabe, coisas que estimulam. Ele tá ali, aquela agonia, vendo todo mundo comer e dando risada, né? Daqui a pouco começa a cansar também, a enjoar. Que é justamente, né, no horáriozinho que você vai botar para o seu ritual. Então, você tem que botar meia hora antes, meia hora depois, não tem problema, não. Pode fazer assim. Entendi. Não há dúvida, não. O desafio é de noite mesmo aí, desse horário. Mas não tá ruim, não, viu? Não, ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Não, ele tá ótimo. Termine de ver. E você me segue lá no Instagram? Sim. Pronto. Lá no Instagram, no direct, você pode mandar áudio, mandar vídeo, mandar coisas dele que você... sei lá, tá assim assado de madrugada, quiser filmar, tô achando estranho, como é que tiver alguma dúvida, pode mandar vídeo, áudio, pergunta lá direto que eu respondo. Viu? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente se fala lá eternamente, até quando ele estiver na faculdade. Tá ótimo, doutora. Obrigada. Eu tenho uma aluna das primeiras que ela se mudou para Suécia. E ele era bebezinho, né, Isaac? Era bebezinho, era minha aluna, depois ela virou minha paciente, não sei o quê. Aí eles foram embora. O menino vai fazer 4 anos, assim. E até hoje, ela manda coisa de lá da Suécia, a gente conversa quando tem dúvida, coisa. Teve até um diagnóstico lá que medicina lá nesses cantos é meio esquisito, né? Igual a gente aqui, não. É um povo meio, sei lá, meio estranho. Aí ela mandou as coisas pra cá, a gente diagnosticou uma coisa que não tinha diagnosticado lá. Então, assim, eu estou aqui disponível para sempre. Então, você... Rogue para sempre é muito tempo, viu? Não tem mais nada, não. Quando tá maiorzinho, não tem grandes problemas, não. Mas nesse início, nesses primeiros meses, tem muita dúvida, tem muita coisa. E aí eu quero também que você me dê o feedback desses próximos dias, tá? Hoje tá bom. Aí vai fazer terça, quarta, lá, né? Daqui a uns 3, 4 dias, sei lá, que você sentir que deu alguma melhorada ou piorada, aí você me avisa. Vou ficar esperando. Tá certo. Tá bom? Eu vou te mandar o link dessa mentoria, porque é bom para depois se você quiser ouvir algum detalhe, tudo, eu vou te mandar o link dela completa para você ouvir. E qualquer coisa, tá. Pode me chamar lá, e se você não chamar, eu vou perturbar você lá e perguntar. Tá bom, doutora. Obrigada, Obrigado, doutora. viu? Boa tarde. Tchau.